uma distribuição Europinha Home Video. Jovens Guerreiros. Versão brasileira Alamo. Senhor Gazelle, não poderia reconsiderar? Ouça bem, Foron. Preciso conseguir a cabeça do dragão que está no relicário do Templo do Fogo. Não me importa quebrar tradições de 1000 anos. Não me importa lutar com quem seja preciso. Eu não quero saber de seus conselhos. Contrate bons soldados e me traga a cabeça do dragão. Agora faça o que eu mandei imediatamente. Olha a fruta! Ei! Não tem nada para comer aqui? Me traga mais bebidas, agora mesmo! Sai da frente! O que eu vou fazer? E aí, olha só quem fala. Por que não me deixa Tem em mais paz? uma briga ali? E devolva a minha cenoura. Eu achei que você não gostasse disso. Não, eu vou guardar pra depois. Só as mulheres guardam pra depois. Não é hora de brincadeira! Qual o problema? Olhe só, você não está vendo? É só um bando de bêbados. Eu sei, mas eles podem matar. Bom, se a gente se livrar deles, a bebida é por conta da casa, Seu aproveitador. Está bem, mas quem vai fazer isso? você já vai ver. Ah! Esse sujeito não tem nada de valor. Vocês também são ladrões? Quem são vocês? Vidente. Isso não me interessa.
Sua mulher te abandonou. Isso não é da sua conta! Já chega disso, mocinha. Pina! Papai! Ah, por favor, não machuque a minha filha! Ainda temos algumas contas a acertar. Não se mexam. Se tentarem algum truque, isso vai passar por ela. Ah, fui um tolo em pedir ajuda de vocês! Mocha! Bom, e agora como eu vou retribuir a gentileza? Que droga! Ah, Pina! Uau! Foi demais. Acabou com todos eles. Oh, que garota corajosa. Meu Deus. Estou procurando soldados. Bom, soldados são difíceis de encontrar. Quanto é que você pretende pagar? Vejamos. Serviço. Eu preciso de serviço. Você de novo? Espera aqui, vou ver se acho alguma coisa pra você. Por favor, rápido. Eles não vão custar muito, senhor. Não, preciso de gente boa. Não se preocupe, eles são fortes, mas é só força física. São burros e panacas. Outro dia confundiram os intestinos de um besouro com um mapa do tesouro. Você não acha que é feio xingar os outros pelas costas? Por que tá demorando tanto? Já estou indo, mas se continuar fazendo isso, vai perder a credibilidade. Parece que achei o que eu queria. Vocês são quem eu procurava. Se quiserem trabalhar, acho que tem emprego para vocês. Um emprego pra nós? Sopa de feijão. Será que você não podia ter alugado alguma coisa melhor? Já gastamos quase todo o dinheiro em comida e bebida. O templo deve ficar lá dentro. Este é o Templo do Fogo. Há várias gerações, os adoradores fazem rituais para manter a cabeça do dragão intacta. E nós vamos pegar a cabeça. Agora vejamos. Deixa isso comigo. E esse aqui? Santos espíritos de nossos ancestrais, vocês que foram escolhidos para proteger a cabeça do dragão, por favor, ouçam nossas preces e façam com que a cabeça esteja sempre conosco. Puxa, eu não acredito que isso venha acontecendo há centenas de anos. Veja, é a cabeça do dragão. Vamos pegá-la bem rápido e cair fora daqui. Licença. Esta ponte é velha e perigosa. Não passe por ela.
Eles são ladrões! Não podemos deixar que escapem! Peguem-nos! Ih, eu não tô gostando nada disso. Eu vou cuidar deles. Ah, eu perdi minha espada. Vamos sair daqui! Mas quem são eles, senhora? Acho que eles eram apenas ladrões tentando roubar a cabeça do dragão. Só isso. Há muita gente no mundo lá fora que é guiada somente pela ambição, minha querida. O mundo lá fora. Mocha, por que você não se acalma? Aquela velha endiabrada. Ajudá-los ou não ajudá-los? Eis a questão. Se a gente tivesse alguma chance de sair daqui. Mocha! Mas o que é isso? Usem a escada e subam até aqui. Aqui, tomem um chá. Caso você não saiba, nós somos ladrões. Sim, eu sei. Devolvo vocês ao buraco depois. Você vai nos devolver? Esta é a nossa chance de escapar. Não podemos. Ela confia em nós. Bom, e vocês? Soube que são do mundo lá fora. Me contem como ele é. Falem um pouco desse mundo que é tão misterioso para mim. Como é o mundo lá fora? Por que você mesma não vai lá fora ver? Ai, eu não posso. Eu nasci e cresci trancada neste templo. Devo passar o resto de minha vida aqui. Eu nunca poderei sair daqui. E o destino dos que devem proteger a cabeça do dragão. Por favor, eu só quero saber como ele é. Esse é o mundo lá fora, embora seja só um truque de mágica do Killiman. Olhe, muito bem. Ai, é fantástico. Ele é lindo. Velhice levantar no meio da noite para ir ao banheiro. A espada sumiu! Não estão lá dentro! Para onde eles foram? Eles não podem estar muito longe! Vejam, a luz no quarto da sacerdotisa! Vocês todos venham comigo! Senhora! Graças a Deus está a salvo! Seus ladrões! Como ousam entrar no quarto da sacerdotisa?
Mas fui eu que convidei para eles virem aqui. Você não percebe que eles estão tentando enganá-la? Peguem-nos! Parem. Lamont, Killiman, por aqui, vamos sair daqui! Parem agora, parem! O que vamos fazer, moça? Vamos lá! Lá onde? Eles pularam! Use a mágica! Para o oratório! Vamos pegar a cabeça do dragão! Venha comigo! Eu não sei onde é o oratório. Eu achei que soubesse pra onde íamos. Eu não sabia. Killiman, você é quem diz. Obrigada. Ai, seu tolo, nos mandou bem nas mãos do inimigo. Por ali. Seus ladrõezinhos! Moxa! Minha senhora, a cabeça vai com a gente. Só por cima do meu cadáver. Moxa, não faça isso conosco. Por favor, volte agora. Eu imploro. Deuses do Templo do Fogo, Espíritos Santos dos Ancestrais, deem força à sacerdotisa. Agora sintam a força da sacerdotisa que dedicou sua vida ao Templo do Fogo! Eu vou cuidar desse monstro. Killiman, Bluemont, pega a cabeça! Certo! Certo nada! Grande fogo, proteja-nos do mal! Eu não consigo passar do altar! Tome isso! Moxa! Bluemont, rápido! Eu tô quase pegando! Não ouse fazer isso! É proibido removê-la daqui! Ah! Eu já peguei! Ah, a ira de Deus! A ira de Deus! Ah! Está tudo acabado! Está tudo acabado! Vamos sair daqui, dona! O que é isso? Deixa eu pegar ele! Vai acabar! Vai acabar! O que aconteceu? Moxa, o lugar vai desabar, a gente tem que correr! Eu sei! Puxa, o que eu vou fazer? Se não fosse a sacerdotisa, eu cortaria em pedacinhos! Salve a sacerdotisa, por favor, o selo! O selo? Eu entendi! Sacerdotisa, você está bem? Poxa, este lugar vai desabar, vamos sair. Você pode ir sem mim. O quê? Meu destino é ficar no Templo do Fogo até o fim. Eu não posso deixar este lugar.
Oh, o que está fazendo? Eu vou levá-la de verdade para o mundo lá fora. A sacerdotisa ainda está lá dentro! Você está perigoso? Mocha! Mocha! Sacerdotisa! Já sei. Mocha! É a mocha! Oh, a sacerdotisa está com ela! Olhe só a luz do dia. De agora em diante, você vai viver em terra firme, com o céu bem em cima de você. Pro inferno com destino. Você agora é uma pessoa livre. Sacerdotisa! Senhora! Oh, graças a Deus está salvo! Sim, ela salvou a minha vida. Ei, parem com isso! Eles levaram a cabeça do dragão. O Templo do Fogo acabou. Não há mais nenhuma razão para ficarmos aqui. Certo. Vamos descer a montanha. Eu estou livre. Livre. Obrigada, Musha. Me tire daqui. Ei, você ouviu isso? Não é possível. Que brisa deliciosa. Ei! Quem é você? Meu nome é Mulu e eu quero agradecer por ter aberto o selo do templo. Uma recompensa basta. Recompensa? Tudo bem, ele pode ser rico. Eu duvido. Bom trabalho, Foron. Agora vamos esperar que a cabeça chegue nesta torre. Obrigado, senhor. Meu plano não deu certo. Finalmente, a cabeça do dragão será minha!
はじめまして、このアニメーションの原作を書いている、小山本と申します。この漫画はですね、4年ほど前から、コミックノーラ誌で、連載をし始めた、ヒロイックファンタジーものというお題目で、進めております、冒険ロマンという感じの漫画です。主人公のモカはですね、とりあえず元気に大暴れする、小娘というふうに描いておりまして、あと脇を固める、ブルマンキリマンが、うまいこと無茶をしないようにバランス取りをしているっていう感じですね。集団の作業の中でアニメーションになるっていうプロセスを見たのがちょっとなかなか勉強になりましたね。難しさとか面白さとかやりがいとかですね。とりあえずモカを元気に描いているという、よく動いているなというところで、大変嬉しく思います。あと脇を固める人たちですね。これがやはり動いたっていうのが、原作に一応描かれていない人たちですが、とりあえず僕も、少しやらせていただきましたので、その辺が新鮮ですね。とりあえず動くっていうのは、こういうものなのかとなかなか面白い経験をさせていただきました。あと音楽に関しても、随分と、いい音ではちょっとまだ聞いてないんですが、これも、期待してます。この後、モーローの、竜の首っていうやつをめぐって、話が七点八答するという、プロットになってます。出てくるキャラクターも、いろいろと関わらせていただきましたから、実際、漫画の上では描いてないキャラクターが、どう動いていくかっていうのが多分見ものだと思うんですが、僕にとっても大変楽しい経験でしたから、皆さんも、同じように、楽しんでいただけたらと思います。漫画の方も、頑張りますので、今後、ロゴスやエスプリがどうなるかとか、モカがどういうふうにやっていくとか、いろんなことを、考えてましてやろうと思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。